O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quanto repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Olha só a advertência de Jesus para com os discípulos. E vamos voltar um pouquinho o texto e vamos contextualizar em outros momentos, para que fique bem claro e compreendido o capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, de modo especial o versículo 25, que eu acabei de ler novamente. Observe que, quando Jesus se dirigia para os fariseus, tem uma palavrinha que se destaca, que Jesus repetiu muitas vezes corrigindo, chamando eles de quê? De hipócritas. E o que é hipocrisia? Sobretudo aqui Jesus combateu em relação aos fariseus, exatamente de se mostrar justo diante dos homens, mas não ser justo diante de Deus. A ponto que tem um momento Jesus faz uma analogia: vós sois como um sepulcro caiado, por fora está limpo, branquinho, mas por dentro uma podridão. Caiado, de cal, branquinho, rapaz, alvo, todo mundo enxerga limpinho, mas quando tira a tampa, dentro está uma carniça. Jesus usa inclusive esta analogia em referente aos fariseus. Portanto, o fermento no qual Jesus aqui está advertindo, seja dos fariseus quanto também a Herodes, é exatamente isto: de se revelar de uma forma diante dos homens e ser outra diante de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: nós temos que ter cuidado com esse fermento mesmo, mas um cuidado tremendo. E olharmos para a nossa vida, se em alguns momentos nós não temos agido assim. Diante das pessoas nos mostrarmos de uma forma, mas diante de Deus não. Diante das pessoas nós andamos até o nosso passo é mais leve, de tão piedoso que somos. Mas diante de Jesus ficamos totalmente dispersos na oração, pensando na morte da bezerra e não propriamente com o coração em Deus. Andamos até com um colar, com um terço pendurado no pescoço, mas não rezamos não, é só pendurado. Até penduramos o terço dentro do carro, mas nós mesmos não rezamos. Até temos vários sacramentais dentro da nossa casa, ou dentro do próprio carro, mas os sacramentais já não têm um sentido da presença de Deus, está só ali.
Nós vamos externando as coisas para os outros e esquecendo propriamente que o principal é o que nós somos e como agimos diante de Deus. Porque senão nós revelamos uma face para os outros e não somos diante de Deus. E Jesus vai exatamente advertir sobre isso. Prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Nós temos que reconhecer verdadeiramente a verdade do nosso coração e não termos medo. Quem é a pessoa que cresce na comunhão, cresce na intimidade com Deus? Aquela que não tem medo de revelar para Deus, não é para os homens, para Deus, a sua podridão, a sua carniça, os seus pecados, os seus vícios, que diante de Deus nós devemos nos apresentar tal qual somos. E cada um de nós temos muitos defeitos. Por graça de Deus temos muitas virtudes, muitas qualidades, mas também muitos defeitos. E às vezes nós queremos esconder o nosso defeito. Infeliz daquele que esconde diante de Deus os seus defeitos. Infeliz. O próprio salmista vai rezar: Senhor, tu sonda a minha alma, tu sonda o meu coração. Se eu subir, lá tu estás. Se eu descer, tu também estás. Uma expressão poética para dizer que onde nós estamos, onde nós vamos, o que nós fazemos, Deus conhece na profundidade, não tem como esconder. E às vezes assim o queremos. Você lembra de outro momento que tinha o pecador público e o fariseu rezando? O pecador batia no peito: Senhor, tem de misericórdia de mim, que eu sou um sem vergonha. O fariseu, por outra vez, diz: olha, eu pago o dízimo de tudo, até da hortelã. Pago o dízimo direitinho. Não sou como aquele pecador. Inclusive apontava: olha a oração dele. E Jesus vai dizer exatamente que a oração não foi ouvida. A oração ouvida foi do pecador que batia no peito: Senhor, tem de piedade de mim, tem de misericórdia de mim, Senhor. Porque o pecador reconheceu o seu pecado, o fariseu não. Perceba que nós corremos esse risco da nossa oração ser essa: Senhor, eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano. Mas como assim? A oração perfeita, sincera que nós devemos fazer: Senhor, tem de misericórdia de mim. Tem de misericórdia de mim, Senhor. Já dei alguns passos na fé, alguns passos de conversão, Senhor, mas como ainda falta eu dar passos? Como ainda falta eu me converter, Senhor? Esta é uma oração sincera, esta é uma oração verdadeira, que assim nós precisamos fazer. Diante de Deus, nós nunca devemos nos colocar como justos. Diante de Deus, nós devemos sempre nos colocar como verdadeiros pecadores, que buscam o perdão de Deus. Pecador que quer o perdão de Deus, que aceita o perdão de Deus. Aí sim, a partir daí o Senhor pode trabalhar no nosso coração e fazer de nós pessoas justas. Perceba a diferença. É somente o pecador, quando se coloca diante de Deus, que é capaz de se tornar justo. Não é o pecador que se diz ser justo e que se coloca diante de Deus. Não funciona, não dá certo. Repita, a hipocrisia, e é esse o fermento que o Senhor reclama em relação aos discípulos, para ter cuidado, exatamente esse: viver de aparência. Nós não podemos viver de aparência, não. Infeliz de nós se nós vivermos de aparência. Nós nunca seremos santos. Quem vive de aparência não se torna santo. É preciso reconhecermos os nossos pecados, os nossos erros, os nossos vícios, as nossas incompetências, para podermos cada vez mais progredir no caminho de salvação. Só progride no caminho de salvação quem entende isso.
Que o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. E é isso que importa. O que importa para Deus é o nosso coração, não é a aparência. Não é se nós entramos com mão posta ou não na igreja. Não é se nós pisamos leve ou não quando estamos chegando perto do sacrário. É como nós estamos com o coração. É isso que leva em conta. É isso que leva em conta. E tem muita gente achando que é a piedade externa. Embora a piedade externa nos leve a uma piedade interna. Mas não é a piedade externa. Tem muito cristão vivendo de piedade externa. E não é isso não, viu? Não é isso não. Tem que ser muito mais. Mais do que colocar o corpo diante de Deus, é preciso colocar o coração. E termos sinceridade. Porque é a partir da verdade que nós apresentamos para Deus que Ele cura o nosso coração. É a partir da verdade. Não é a partir de uma ilusão, de um querer ser. Não, é a partir daquilo que de fato nós somos. E quando nós assim o apresentamos, aí Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. Deus faz nova todas as coisas, mas a partir de entregar para Ele o coração, todo o sentido próprio de entregar, ou seja, tal e qual. Portanto, no dia de hoje, peçamos sobretudo à Virgem Maria, ela que é modelo, a humana que mais entendeu isso, que diante de Deus não se mostra a aparência, diante de Deus se mostra o coração. E ela viveu isso com autenticidade a sua vida inteira. Sempre se colocou diante de Deus como ela era. Conosco não pode ser diferente. Que o Senhor nos livre de todo espírito de aparência. Que o Senhor nos livre de todo espírito de hipocrisia. Para que assim possamos nos santificar e verdadeiramente Deus faça em nós e nos dê um coração novo. Faça em nós um homem novo, uma mulher nova, você que é mulher, e nos conceda de fato um coração totalmente novo. Um coração que ame a Ele acima de todas as coisas. Repito, e só seremos santos se nós entregarmos para o Senhor o nosso coração. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.